Pessoal, acabou de ser confirmada aqui neste exato momento uma notícia gravíssima, informação que acabou de ser confirmada, chocou o Brasil inteiro, gente, tá? É muito grave o que acabou de acontecer. Eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa informação que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Além dessa, gente, eu vou trazer outras várias informações, vou trazer tudo de forma rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que vocês gostam. Separei muita informação urgentíssima, gravíssima para trazer nesse vídeo aqui a partir de agora para todos vocês. Bem rapidinho, só quero convidar você que está do outro lado do Tindo a fazer parte aqui da nossa família. Lembrando que para se inscrever aqui é totalmente gratuito, rápido e automático. Simples, é só você olhar aqui embaixo do seu vídeo. Tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se, é só clicar em cima que automaticamente, gratuitamente, você já vai estar fazendo parte aqui da nossa família e aqui você será muito, mas muito bem-vindo. Pessoal, já dando aqui direto início aqui com as informações. Da Silva, né, gente? Quando pega um microfone, quando fala, só fala asneiras, né? Mais uma vez, Lula da Silva atacando. E a Associação Brasileira de Supermercados alertou em nota que a demanda elevada e a escassez de ovos no mercado tem feito o preço da proteína aumentar na distribuição entre fornecedores e o varejo. Segundo a Abras, na última semana, o preço dos ovos de galinha subiu até 40% no atacado. A Abras informou que segue monitorando o cenário de inflação generalizada dos alimentos e chama atenção para o fato de que reajustes como este podem acabar impactando o consumo. Ainda segundo a associação, os consumidores também enfrentam uma redução no tamanho dos ovos, depois de uma portaria do Ministério da Agricultura que aprovou uma nova classificação, diminuindo o peso médio do produto em quase 10 gramas. Nas redes sociais, os brasileiros manifestaram a insatisfação com o preço dos ovos. Na Rede X, a hashtag Nem Ovo, Nem Picanha chegou à primeira posição entre os assuntos mais comentados na plataforma. Na sexta-feira, Lula ironizou a alta no preço da proteína. Durante um evento no Amapá, o petista disse que alterou a dieta e passou a consumir ovos de pata e de ema em vez dos gerados por galinhas. É a Inglaterra que está aqui na Guiana, é a França que está aqui no Suriname. Então só nós que vamos comer pão com água, não. A gente também gosta de pão com mortadela. A gente gosta de coisa boa. Hoje eu comi um cuscuz com 2 ovos fritos. Quem é que não quer? Quem é que não quer? Eu estou comendo agora ovo de pata. Ovo de pata que diz que tem mais sustância. E como eu sou um jovem de 79 anos, eu tenho que comer muito ovo de pata. Ovo de galinha fica para vocês que são jovens. Eu estou comendo agora, sabe o quê? Ovo de ema. O ovo de ema é desse tamanho. Um ovo de ema equivale a 12 ovos de galinha. E eu fui pesquisar se eu podia comer. E eu posso comer. Porque eu tenho 70 emas lá no Palácio da Alvorada. 70 emas. E elas botam ovo, ó, no tamanho da cabeça de vocês. E eu agora estou comendo ovo de ema. E agora estou criando jabuti. Tem ovo de jabuti. Tinha 7 machos, 5 machos e 2 fêmeas. Eu achei que era muito sofrimento para as 2 fêmeas. Aí arrumei mais 5 fêmeas. O jabuti está numa felicidade só com a jabutia. E eles botam ovo também. Qualquer dia eu vou comer o ovo de jabuti também. Porque tudo que é ovo é igual, gente. Tudo que é ovo é igual. Já que eu não tenho o tucunaré assado que eu comia na casa do Valdez, o melhor tucunaré que eu já comi na vida foi na casa do Valdez, quando ele gostava de mim e me levava um tucunaré. Bom, Ana, a gente começa aí com você, lembrando que esse discurso ocorreu na sexta-feira em Belém do Pará, um discurso que começou com exploração de petróleo, passou por ovo de pata, de ema. Não sei por onde começar não, Paulo. Pois é, você achou que tinha se livrado de Joe Biden nos Estados Unidos, mas aqui também tem, né? Meu Deus, não sei por onde começar, confesso, ovo de pata, de ema, e aí tucunaré, e olha, o marqueteiro dele apareceu para isso, meu Deus do céu. Ô Paula, eu não sei se o cérebro tá ali mais, eu acho que já foi Joe Biden, já entrou na mesma viagem do Joe Biden, porque aí fala as coisas, né? O pessoal que gritou tanto ciência, 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 aí solta uma informação, um ovo de ema equivale a 10 de galinha, de onde veio isso? Agora, curioso, né? Porque aqui nos Estados Unidos também
Os democratas estão passando por uma crise, a crise dos ovos. Desde janeiro de 2024, né, Joe Biden ali os Estados Unidos há poucos meses da eleição de novembro, em janeiro de 2024, os ovos aqui tiveram um aumento de 53%. Só em janeiro desse ano, o aumento foi de 15%. Enfim, outras razões, né? A economia também é ruim, mas outras razões também aqui, como a gripe aviária, que teve mais de 2 milhões de galinhas tiveram que ser abatidas, mas é curioso como essa vida, essa narrativa dos ovos, elas também estão andando de maneira paralela com o Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse hoje que o judiciário entrou nos últimos tempos no que ele chamou de linha de tiro das críticas públicas. A fala ocorreu durante cerimônia em homenagem ao magistrado feita pelo TRT-15 em Campinas, em São Paulo. Nós somos a alternativa que a humanidade concebeu contra a força bruta. Em vez de tiros, socos e brigas, colocam-se os argumentos na mesa e um árbitro imparcial vai verificar qual é o melhor argumento, qual é o que deve prevalecer, qual é o argumento que faz a justiça. Portanto, nós somos instrumentos do processo civilizatório e, portanto, devemos nos dedicar com afinco a essa missão. O judiciário, nos últimos tempos, entrou um pouco na linha de tiro das críticas de uma maneira geral. Às vezes são críticas justas, frequentemente são críticas injustas, às vezes são críticas construtivas, às vezes são críticas maldosas. Faz parte da vida democrática conviver com elas e levar a sério as críticas que mereçam credibilidade para nós nos aprimorar. Bom, né, só para acrescentar aqui uma informação, esse colar que a gente acompanhou ali, que estava com o ministro Luiz Roberto Barroso, é como chama aqui, o grande colar do mérito judiciário que ele recebeu, então, do TRT-15, Tribunal Regional do Trabalho. Olha, hoje vocês capricharam, viu? Somos a alternativa contra a força bruta. Nossa, até escorreu uma lágrima aqui. É impressionante como são desconectados da realidade. Valtinho, Salles, tá prestando atenção em tudo isso? Somos parte do instrumento, somos o instrumento do processo civilizatório. E aí ele fala, né, sobre as críticas ao judiciário. As críticas não são ao judiciário. As críticas são ao Supremo Tribunal Federal, esta composição do Supremo Tribunal Federal. As críticas não são nem a instituição Supremo Tribunal Federal, que todos nós consideramos importantíssima na nossa República, e por isso nós fazemos questão de ser bem claros no sentido de as críticas são a essa composição ativista, militante, política, persecutória, desrespeita integralmente a nossa Constituição, o devido processo legal, os direitos humanos, tudo, you name it. Essa composição do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, nós criticamos essa composição. 11 ministros ativistas na maior parte do tempo. Às vezes os dois ministros do Bolsonaro ali, né, tentam se distanciar um pouco, mas depois são engolidos pelo sistema da atual composição ativista e política. E agora, é impressionante como gosta de um microfone, de um holofote, de um discurso, de um palanque. Que bom, ministro. A vida pública, política, ela é para o senhor, mas a política, aposente a toga, candidate-se ao parlamento, à Câmara, ao Senado, a algum governo de algum estado, né? Talvez o estado de São Paulo. O senhor está tão preocupado com as câmeras nos uniformes da Polícia de São Paulo, candidate-se ao governo de São Paulo, não tem problema falar, mas é o falatório fora dos autos o tempo todo e com a mesma entonação e conteúdo político, isso não está certo. Triste, né, gente? Tudo que vem acontecendo no Brasil, né? Essas denúncias agora feitas pelo Alexandre Garcia. A pergunta mais importante desse momento é o que esperar desse relatório da OEA. Daqui a pouco eu vou trazer uma informação, gente, exatamente sobre essa questão envolvendo o Donald Trump, tá? Afinal de contas, quando o Donald Trump pegar esse relatório nas mãos do Marco Rubio,
pode acontecer alguma punição a autoridades aqui no Brasil? Tem uma matéria do portal de notícias Metrópolis falando exatamente sobre essa questão, que eu vou trazer daqui a pouco aqui para vocês. E o Lula da Silva, né, gente? Quando pega um microfone, quando fala, só fala asneiras, né? Mais uma vez, Lula da Silva atacando o governo dos Estados Unidos. Não vamos aceitar desaforo, diz Lula, sobre relação com os Estados Unidos. A pergunta que fica é, qual que é o propósito do Lula atacando, tá, veemente o governo dos Estados Unidos? Qual que é a intenção do Lula? Tá? É uma pergunta que fica, por que é que o Lula está atacando tanto o Donald Trump, né, os homens mais poderosos do mundo, presidente dos Estados Unidos? Assistam, gente, tá? Próprio Lula. O Brasil é um país de paz. A gente não tem divergência com nenhum país. A gente é um país que a gente gosta de todo mundo e a gente quer que todo mundo goste da gente. Eu, ao invés de um murro, gosto de dar um abraço. Ao invés de uma mordida, gosto de dar um beijo. Então é esse país que nós estamos construindo e que vamos construir. Não vamos aceitar nenhum desaforo. E é importante utilizar o encontro como esse da Petrobras para a gente dizer, sabe, é verdade que os Estados Unidos é dos americanos, é verdade que a China é dos chineses, é verdade que a Rússia é do russo, é verdade que a Índia é do indiano. E eles têm que respeitar as coisas que nós fazemos aqui dentro. E eles têm que respeitar as coisas que nós fazemos aqui dentro, né? Nem que o atual presidente esteja destruindo o Brasil, a economia do Brasil, assolando o povo, né? Trazendo a miséria para o Brasil. Os outros líderes têm que respeitar. Lamentável essa fala de Luiz Inácio Lula da Silva, porque, no meu ponto de vista, principalmente, um exemplo clássico para vocês, o que está acontecendo na Venezuela. Acho que é plausível os outros países interferirem, uma vez que o ditador Nicolás Maduro destruiu a Venezuela. Aí os outros líderes vão assistir o Lula destruir o Brasil, fazer com que o Brasil vire uma Venezuela. Eu só me lembro daquela fala do Paulo Guedes. Se o Lula vencer a eleição, o Brasil pode virar uma Venezuela, gente, tá? E tá aí o resultado. Todo mundo tá, lamentavelmente, sendo obrigado a assistir de camarote Lula da Silva destruir o Brasil sem dó e nem piedade. Às vezes eu tenho a impressão de que o Lula saiu da cadeia com um propósito, um foco de vida, destruir o Brasil como forma de se vingar, né, de vingança. Lamentavelmente o povo brasileiro que está pagando por tudo isso. Informação na tela, agora vamos falar sobre Donald Trump, notícia extremamente importante também com relação a essa visita, tá, do relator da OEA, o Pedro Vaca, aqui no Brasil. Notícia divulgada pelo colunista, né, Paulo Capelli. Trump agirá contra Lula se relatório sobre Moraes for contundente? Essa é a principal pergunta do povo brasileiro. E o Trump, será mesmo que vai agir contra o Lula? Se relatório contra Moraes for contundente? Não, vamos ver aqui. O relatório que a Organização dos Estados Unidos Americanos prepara sobre Alexandre de Moraes pode levar a uma ofensiva nunca vista dos Estados Unidos contra o governo Lula. Caso o documento produzido pela OEA aponte a existência de arbitrariedade em decisões do ministro do STF, Donald Trump endurecerá ainda mais o já estremecido diálogo com o Brasil e deverá lançar mão de novas medidas que prejudiquem a economia brasileira, além da já denunciada taxação do aço. Ao menos 2 auxiliares próximos de Donald Trump sustentam haver ditadura no Brasil, que seria orquestrada por Alexandre de Moraes e pelo Palácio do Planalto com o objetivo de perseguir opositores de direita, né, como Bolsonaro, e censurar redes sociais. Um desses conselheiros é o Elon Musk. O bilionário despacha com Trump na Casa Branca e agora manifesta abertamente apoio ao impeachment de Lula. Ele fez, né, uma publicação, retweetou uma postagem anunciando uma manifestação para o impeachment de Lula. E outro é Jason Miller, principal estrategista da campanha eleitoral que levou Trump de volta ao poder. Por ordem de Moraes, Miller chegou a ser detido no aeroporto de Brasília em 2021 para prestar depoimento do âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, né, que corre no STF. Aliado de Bolsonaro, Donald Trump não esconde o desejo de elevar o tom contra Lula, né? Um relatório contundente da OEA, o Fórum de Debate dos Países do Ocidente, daria o lastro de que o presidente dos Estados Unidos precisa para justificar o porquê das restrições ao Brasil. Ou seja, resumindo, a depender do teor, do que for colocado ali nesse relatório,
possível, né, que o Trump possa agir contra o Lula, uma vez que 2 dos seus auxiliares, que é o Elon Musk e o Jason Miller, que inclusive já foi detido aqui no Brasil por ordem do Alexandre de Moraes, segundo eles, a depender do teor do que for colocado nesse relatório, pode vir chumbo grosso para o lado de autoridades aqui no Brasil. A Daniela Lima simplesmente detonou Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Então assista o vídeo anterior, mas não parou por aí não. Por quê, gente? A Daniela Lima deixou um pouquinho da sua munição e ela agora partiu para cima da Janja, tá? Daniela Lima, tá? Completamente furiosa, detonou a Janja sem dó e nem piedade. Eu vou trazer também esse vídeo aqui para todos vocês. Muita informação importante. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível aqui. Pessoal, e dando início aqui já com as informações, eu vou trazer para vocês o vídeo, tá? Se você não assistiu, gente, entra no canal aqui, Fabiana Cardoso, entra no vídeo anterior, porque no vídeo anterior a Daniela Lima tá detonando Luiz Inácio Lula da Silva por uma reunião que aconteceu, ela ficou sabendo de algumas informações, ela ficou furiosa com o que ela descobriu, jogou a lama no ventilador e destruiu o Lula, sem dó e nem piedade. Assista o vídeo anterior que vocês vão saber do que eu estou falando. Aí, gente, a mulher tá furiosa. Alguma coisa tá acontecendo com a Daniela Lima, porque aqui nesse vídeo ela detonou a Janja da Silva e é algo raríssimo de acontecer. A impressão que eu tenho é de que o Pix do Lula não tá caindo na Globo, não. Vejam só. Além do Rui Costa, nesse capítulo, Lula está ouvindo pouco as pessoas e tomando decisões erradas por isso, titubeando nas decisões. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, vai, então vamos ter rotina de casado. É café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio do Alvorada, seja na Granja do Torto. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Por conta disso, os encontros foram diminuindo. Lula, que já estava mais longe do varejo político, empurrando muita coisa para um ministro da Casa Civil, que virou o personagem de altíssima crítica na esplanada dos ministérios, agora também já não recebe as pessoas como ele recebia antes. Isso, gente, foi descrito para mim como uma cena, né, que eu achei bem interessante. Um aliado disse o seguinte: esse é um problema quase que insolúvel, porque ao mesmo tempo que ela é uma fonte de vitalidade para ele, ela também tem esse perfil que ele não sinaliza que vai controlar. Para vocês terem uma ideia, e aí eu já peço para o Joel ir entrando, o que o Lula está fazendo? Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas que ele tem que fazer quando ela está fora. É isso que está acontecendo. O presidente da República aproveita viagens para poder fazer reuniões de trabalho, que é num ambiente mais ameno do que o de embate de Congresso, por exemplo, quando a primeira-dama está fora. Pessoal, o que eu entendi da gravidade dessa situação que está acontecendo, tá? A popularidade do Lula despencou, definhou, derreteu, caiu. O Lula está acabado. Aí a impressão que a gente tem é que o Lula só governa quando a Janja está viajando, quando a Janja está longe. É isso mesmo que eu entendi, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Ou seja, a Janja, ela controla absolutamente tudo. O que é feito, o que não é feito, as decisões que são tomadas, as que não são tomadas, o que é decidido, o que não é decidido. Tudo tem que passar pelo crivo da Janja. Será que é isso que eu entendi? Agora a pergunta que fica é: o povo brasileiro, né, o pessoal da canhota da esquerda, e votou, foi no Lula ou foi na Janja? Porque às vezes a impressão que a gente tem é de que a Janja, que está presidindo o Brasil, é muito grave essa denúncia que acabou de ser feita aqui pela Daniela Lima, gente, tá? E alguma coisa tá acontecendo ali nos bastidores da Globo, porque no vídeo anterior eu trouxe aqui, a Daniela Lima revelou uma bomba contra o Lula da Silva, de uma reunião que aconteceu entre o Lula e ministros, né, o Fernando Haddad, né, o Sidônio. Ela fez uma revelação bombástica, ela simplesmente destruiu o Lula. Nesse vídeo que eu coloquei, o vídeo anterior para vocês aqui, assistam, porque esse vídeo é mega importante. E agora a Janja acaba de revelar, praticamente, que o Lula só governa quando a Janja está viajando. É isso mesmo, gente?
Acho que agora está explicado por que é que o Brasil está destruído, por que é que a economia do Brasil está destruída. O Lula não tem reuniões com quem ele deve ter, e se tem, é com aval, é com autorização da Janja. É muito grave, gente. É muito grave o que está acontecendo. Informação na tela aqui para todos vocês, gente. O ex-desembargador e atual advogado Dr. Sebastião Coelho acabou de fazer aqui uma denúncia muito grave contra o Alexandre de Moraes, ministro do STF. E eu confesso para vocês, tá, que o Sebastião Coelho teve que ter muita coragem, gente, tá, para expor, para revelar o que ele acabou de entregar aqui nesse vídeo. É muito mais grave do que a gente imagina. Assistam com muita atenção. Eu tenho medo, gente, de ter retaliação do STF contra o ex-desembargador Sebastião Coelho, depois dessa denúncia aqui que ele acabou de fazer e depois do que ele teve coragem de dizer aqui nesse vídeo. Vejam só. Alexandre de Moraes é um criminoso. É um criminoso que tem o referendo dos seus colegas. E aí ficam ali posando de bonzinhos. Agora vão lançar programa Pena Justa, que eu até vou fazer um vídeo sobre isso essa semana, não é? E a pena justa para aquelas pessoas que, como o jornalista Fanuto, que estava lá para o seu trabalho, foi fotografar, eu conversei com ele um pouco, e resolveu ir para o acampamento para ver como seria o desdobramento, se tornou no inquérito 4922 e teve que assinar aquele acordo de não persecução penal para poder seguir a vida. Aí chega o Alexandre de Moraes e diz, olha, mais de 500 criminosos já confessaram. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? O Congresso Nacional tem que reagir. Não é daqui a um tempinho escolher melhor momento, não é agora. Grande parte do que nós estamos vivenciando foi a covardia da Câmara dos Deputados em manter a prisão de Daniel Silveira, rasgando o artigo 53 da Constituição. O senador Magno Malta fez um vídeo ontem ou hoje, eu vi hoje o vídeo, ele dizendo, olha, muitos dos que estão posando de bons moços agora votaram pela manutenção da prisão de Daniel Silveira. Eu fui, inclusive, falar com o senador Malta, eu quero pegar essa relação, se ele tiver, me facilita, para eu ver quem são os deputados que estão agora posando de bonzinhos. Não, eu sou salvador da democracia, não. Esse caso do Daniel Silveira, gente, olha, isso é de uma maldade sem par. E veja, se o Daniel Silveira tivesse sendo a sua pena executada no juízo normal, que seria a vara de execução penal, a decisão do juiz iria para o Tribunal de Justiça, depois para o Superior Tribunal de Justiça e depois para o Supremo Tribunal Federal. Teria 3 recursos. Como é o Alexandre de Moraes que decide, o recurso vai para ele mesmo. Então, são abusos enormes que são praticados. Você vai me dizer, olha, você é contra o Supremo Tribunal Federal? Não. O Supremo é uma instituição necessária para o nosso país, mas esses ministros são descartáveis. São descartáveis. Eles são fator de insegurança da nossa nação. São pessoas perversas. O que eles estão fazendo com o país é uma perversidade. E alguém tem que dizer isso. Eu disse cara a cara para eles que eram as pessoas mais odiadas do país, eu não sabia quanto eles eram odiados. Hoje eu converso com pessoas na rua, os sentimentos, olha, até acalmam as pessoas, porque realmente aflora a revolta, é muito grande. E nós estamos pagando. Os erros dele nós estamos pagando. Agora eles só andam de jatinhos da FAB, é exclusivo. A FAB agora virou táxi aéreo de ministro do Supremo Tribunal Federal, transportando ministros porque eles não podem andar na rua. São carro blindado para eles andarem, um carro de segurança blindado na frente, outro atrás, e todos nós pagando. Aí vem o senhor Lewandowski, né, que é uma figura, para mim, desprezível, né, por tudo que ele já fez, dizer não pode, a população ter arma. Lógico que eles não precisam. Eles andam com toda... Como é que os seguranças dele será por causa de artes marciais? São muito versados em artes marciais? É isso? Os armamentos pesados que eles estão usando? É com bodoque, com estilingue. Meu Deus, gente. Doutor Sebastião Coelho detonou aqui alguns ministros, né? Porque se a gente for reparar, é tipo assim, cara, toda segurança, todo o aparato, uma estrutura gigantesca para garantir a segurança de ministros do STF. Ao mesmo tempo, a gente tem um governo Lula dando uma banana para a segurança pública no Brasil. É assim, é aquela inversão de valores que a gente fica se perguntando, né, gente, tá? Como assim? E tudo isso, enquanto o povo tá assim, ao léu, né, jogado às traças, a segurança do Brasil tá jogada às traças, ao mesmo tempo esse próprio povo, inclusive outro dia aí,
Teve um ciclista, né, que estava ali mexendo no celular, foi assassinado, né? Foi roubado por causa de um celular, ele perdeu sua vida. Esse é o retrato da segurança pública que o Lula fornece para o Brasil. Esse é o retrato. Ao mesmo tempo, em paralelo a tudo isso, nós temos um Supremo Tribunal Federal, nós temos ministros do STF com um aparato gigantesco em torno deles, assim. É como se fosse uma redoma, é como se fosse um escudo gigante. Então, todo o aparato, aquela segurança de ponta, aquela segurança de primeira para proteger ministros do STF enquanto a população está aí à mercê de bandidos que um dia eu ouvi que rouba para tomar uma cervejinha, né? É muito triste, gente, tá? O que aconteceu com o Brasil nesses últimos 2 anos, lamentavelmente.